Olá, eu sou Carla Lobato e esse é o podcast Nas Ondas das Toninhas. Esse podcast faz parte do projeto Toninhas Eco Mega FURG. Dessa vez nós fizemos uma roda de conversa sobre um assunto que é muito sério e polêmico, mas de grande importância: a fiscalização ambiental. No primeiro bloco, vamos conversar com Lauro Barcelos. Ele é oceanólogo, ambientalista e diretor do Complexo de Museus da FURG. Já no segundo bloco, a gente vai à Praia do Cassino conversar com a Lúcia Anello, que é professora e pesquisadora também da Universidade Federal do Rio Grande. Vamos lá? Olá, Lauro. Tem uma frase sua que me chamou muito a atenção, que é: a natureza não é supermercado. Então, nós gostaríamos de bater um papo contigo sobre duas questões muito importantes. Uma é a fiscalização ambiental e a outra é a conservação da biodiversidade no mar. A natureza não é um supermercado. E na natureza não existem recursos. Na natureza existem riquezas. Eu sempre digo as riquezas da natureza. Por exemplo, com os peixes, né? Não existe animal neste mundo oceânico, o mundo das águas, que sejam mais agredidos pelo homem do que os peixes. Matamos os peixes com a maior naturalidade. Hoje em dia, se você matar uma capivara, periga ir preso. Agora, se tu matar todos os peixes que estão ali se procriando, um cardume gigante de peixe, periga até receber um prêmio. Apesar de haver ainda uma diferença muito grande no imaginário das pessoas em relação à proteção ambiental dos animais, as leis ambientais foram muito importantes. Como é que você vê essa questão da legislação ambiental? As leis ambientais começaram a ser configuradas, a serem editadas e serem respeitadas. Tivemos também o apoio da Polícia Ambiental, da Patran, que sempre ajudou muito. É importante nós dispormos de uma polícia ambiental, é uma coisa de extrema importância. A polícia ambiental ajuda a fiscalizar aquilo que os cientistas descobrem como importante. E os cientistas não são polícias, nós não somos policiais, nós somos estudiosos da natureza. Então, nós temos esse braço, o braço verde da Brigada Militar, que é de fundamental importância para a proteção e conservação da vida e da natureza, no nosso estado, pelo menos. Tudo isso também com ações do IBAMA, com ações do Ministério Público, com ações das organizações não governamentais, das ONGs. O NEMA, nosso querido NEMA, também ajudou muito. Lauro, nossas entrevistas vão estar no YouTube e no Spotify. Por isso, temos perguntado a todos os nossos entrevistados se eles querem deixar uma mensagem para a nossa comunidade, para o nosso ouvinte. Você gostaria de deixar uma mensagem para nós? É importante que todos que estão nesse universo, onde as nossas conversas poderão contribuir com alguma coisa, que lembrem-se, e quase todos com absoluta certeza sabem, que a vida no mar, ela precisa de água limpa, de água em condições, de ambiente saudável, para que essa vida se perpetue para o futuro. Nós precisamos das condições ambientais adequadas para que os peixes procriem, para que continuem existindo, mas nós precisamos fazer com que essa exploração seja sustentável. Nós não podemos matar todos os peixes, porque senão depois não haverão outros peixes. E isso é um conhecimento que todos têm. Mas para que isso seja possível de ser estabelecido de uma forma sustentável, essa palavra tão moderna que se fala, né? É preciso que todos entendam isso e que seja uma ação combinada, que não adianta hoje matarmos todos os peixes do mar, porque amanhã não vai ter. E no mar, os peixes precisam de tempo para procriar, tempo para crescer. É diferente do que criar uma galinha, do que criar uma vaca, do que criar uma ovelha. Os peixes crescem de um modo diferente. Os peixes precisam de espaços enormes para completarem seus ciclos de vida. Eu espero que cuidem dos peixes. Eu espero que prestem atenção um pouco na importância desses pobres animais que são devastados há muitos e muitos anos na face da Terra. Então nós temos uma depredação sobre o deserto oceânico. O oceano é um deserto com alguns oásis. Não fiquem pensando que o oceano tem um peixe a cada metro quadrado. Não. A distribuição na vida oceânica ela é muito diferente do que se imagina. Existem alguns lugares do oceano que existem
grupos de seres vivos e outros só água, sem vida. É assim, deslocamento desses cardumes, desses grupos, é uma distribuição diferente. Só que no oceano a gente não vê onde está a vida, né? Se a gente visse, talvez a gente conseguisse cuidar mais, né? Mas a gente não vê. O Lauro Barcelos é uma pessoa que nós temos um grande carinho e admiração. Para nossa conversa, ele nos recebeu em um lindo fim de tarde, lá nos fundos do Museu Oceanográfico, um dos lugares mais bonitos que a gente conhece, à beira da Lagoa dos Patos. Sabe esse som de água que você está ouvindo ao fundo? A nossa equipe gravou ele em um trapiche nesse dia. Quer ver as imagens incríveis que o Nicolas fez naquele dia? Então confere lá no nosso Instagram do podcast Nas Ondas das Toninhas. E quer ouvir um pouco mais dessa conversa com o Lauro? É só ir no canal do YouTube Ecomega Furg. A gente mostra a entrevista completa. E continua com a gente, que no próximo bloco tem muito mais. Nós conversamos com a professora Lúcia Nello, lá na beira da Praia do Cassino, sobre a questão da fiscalização ambiental e sua importância social. Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao segundo bloco do Nas Ondas das Toninhas. Agora a gente vai ter um papo bem bacana com a professora e pesquisadora Lúcia Nello. Confira. Então, professora, a gente tem conversado bastante com os pescadores sobre as suas condições de vida, sobre seus desafios, suas pautas políticas e as suas vulnerabilidades. Eles têm nos trazido uma série de temas. O principal deles seria a questão de fiscalização ambiental e a forma como eles conseguem poder desenvolver sua atividade de trabalho, né? Então a gente queria, né, a partir da sua perspectiva, como é que a gente poderia estar interpretando hoje isso? Então, toda atividade que é extrativista, né, que vive de forma direta, sem mediação dos recursos naturais, dos recursos ambientais, ela vai ser sempre conflituosa, né? Se de um lado eles precisam extrair parte da natureza para gerar, para sua produção e reprodução social e econômica, né? Ele traz em si um conflito, ponto. E aí esse conflito ele tem uma relação direta com questões culturais, políticas e socioambientais mais aberto, né? O controle dessa pesca e a demanda de pescado tendo por palco aí a vida dos pescadores, ou seja, eles querem pescar muito e a fiscalização quer que eles pesquem menos, né? O meio ambiente não dá conta de toda essa extração, né? E a gente também não tem conseguido colocar no mercado um bom produto, né? Um produto saudável, literalmente, pensando no todo. Não que comer peixe oriundo da pesca seja melhor ou pior do que comer peixe oriundo da aquicultura ou não comer carne, né? Ou comer carne, não é isso. O assunto é que é conflituoso e que necessita relativizar e necessita acordo com todo. Não se pode pescar tanto, não se pode usar técnicas de pesca com petrecho e com calendário de pesca que não permita que as espécies sobrevivam no mar. Esse é um ponto. E o outro ponto é que às vezes para pescar tu causa um dano extra que não estava previsto, como é o caso do conflito com os mamíferos marinhos ou o caso também da pescar aquilo que tu não, uma espécie que não é alvo da tua pescaria. Então tu vai lá pescar tainha e pesca bagre, tu vai arrastar camarão e arrasta outras coisas que não te interessam, né? Então tudo isso a fiscalização ela tem que estar nesse contexto, né? E a nossa política de ordenamento da pesca, ela é uma política baseada no peixe e não no pescador. Isso é um problema que nós temos como nação, assim. Enquanto a política de ordenamento ela só considerar a biologia pesqueira e a captura, nós não vamos ter política. Nós vamos ter sempre conflito e o pescador vai estar sempre em vulnerabilidade, porque
A pesca no Brasil é uma ação cultural, ela não é uma ação apenas econômica. Assim, ninguém pesca aqui no Brasil porque quer ganhar dinheiro, porque não se ganha dinheiro com a pesca. A não ser grandes armadores com algumas espécies, mas a grande maioria dos pescadores, ela pesca por questão cultural, principalmente os pescadores artesanais. E aí dividir, assim, os grandes armadores, aqueles que investem na pesca, que fazem uma... Bom, esses aí é fiscalização mesmo e controle. Mas a grande maioria dos pescadores é pesca artesanal, é a pesca de pequeno porte, é a pesca familiar, é a pesca comunitária. E essa pesca aí precisa de ordenamento para além da captura e para além da biologia das espécies. Não que a biologia, o conhecimento biológico, nem coisa seja menos. Não, ele não pode ser único. Então, creio que esse é o nosso desafio enquanto ciência, enquanto universidade, enquanto sociedade, e mesmo os pescadores. Os pescadores têm que compreender que a importância de ampliar o debate para outras políticas, como, por exemplo, de agregação de valor à pesca. Por que eu tenho que pescar sempre muito se eu posso pescar menos e ter um valor maior pelo pescado? Então, isso é uma questão forte, né? Por que a gente não faz uma rastreabilidade do pescado? A gente não tem aí um selo de garantia de que o peixe daqui é um peixe que é sustentável, que ele é retirado dentro de um processo com controle de sustentabilidade das espécies e dos estoques pesqueiros, que eu não gosto dessa expressão estoque pesqueiro, mas da população de peixes, né? Então, tudo isso são questões que são inerentes à gestão pesqueira e que devem ser tratadas, e é o nosso próximo avanço aí da sociedade. Nós precisamos avançar para isso, e isso só é possível com muita ciência e muita conversa. E aí, pessoal, curtiram os papos de hoje? A gente pôde ouvir que a fiscalização ambiental é muito importante. Ela que garante que a justiça ambiental ocorra, promovendo com que os recursos do mar sejam utilizados de uma forma mais sustentável. Tá curtindo Nas Ondas das Toninhas? Então não esquece, vai lá no nosso canal do YouTube Ecomegafurg e confere que tem muito conteúdo bom por lá. E se você tem o Spotify, busca ali Nas Ondas das Toninhas e fica ligado na gente porque tem muito mais conteúdo interessante para você. A gente volta no próximo Nas Ondas das Toninhas. A realização do projeto Conservação da Toninha é uma medida compensatória estabelecida pelo termo de ajustamento de conduta de responsabilidade da empresa PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal, Rio de Janeiro. Até lá!